Entender arianismo. O nosso assunto é a evidência da salvação na vida do cristão. Mas para falarmos de evidência na vida do cristão, nós temos que entender essa introdução que eu faço aqui, para depois os irmãos nos participarem. Nós temos que entender essa simbiose da salvação, essa mecânica da salvação, o entendimento da salvação, pelo menos o básico. O texto que eu vou ler, comparo com os irmãos, Efésios, que é um texto áureo, quando nós falamos do assunto salvação. O Senhor Jesus usou Paulo para doutrinar a igreja acerca da salvação de uma maneira maravilhosa. Paulo foi chamado o apóstolo da graça, porque ele alcançou no Senhor a compreensão do que é salvação. E o capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, no versículo 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, isso aqui é um tesouro, né, deixado pelo Senhor através das mãos de Paulo para nós, maravilhoso. Por quê? Entender salvação, irmão, nós temos que partir de um princípio seguinte: quem é o nosso Salvador? Jesus Cristo. Se Jesus Cristo é o nosso Salvador, o mérito da salvação é de quem? De Cristo. Nós precisamos entender isso, irmãos. O mérito da nossa salvação é exclusivamente de Cristo. É muito comum, às vezes, quando a igreja faz aquele apelo, a pessoa perguntar assim: você, fulano, você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Os irmãos já viram essa pergunta? Ela é muito comum. O que quer dizer ali? Olha, quem vai te salvar é Jesus, mediante a fé. Então, todo o mérito da salvação, irmãos, pertence a Jesus, a ninguém. O que isso quer dizer na prática? Porque nós vemos a igreja pregando salvação pela graça, mas que vai ensinar depois o seguinte: ó, se você não fizer isso, isso e isso, você não vai ser salvo. Espera aí, o mérito da salvação pertence a Cristo ou a mim? É a Cristo? Os irmãos concordam que é exclusivamente de Cristo? Sim ou não? Sim, irmãos. Se dever de falar não. A salvação do homem, o mérito da salvação é exclusivo de Jesus. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. É aqui, irmãos, que entra o assunto do mérito, das evidências da salvação. Nós precisamos distinguir, irmãos, o que o homem vive após ele ter um encontro com Jesus, não é para ele ser salvo. Eu já fui, por exemplo, abordado por um determinado até evangélico, e ele dizia o seguinte: não, você tem que aceitar Jesus, mas se você, e eu me lembro que ele falou para mim que eu tinha que guardar um dia da semana, ele pertence a uma igreja sabatista, que eu tenho que guardar o sábado, senão não vou ser salvo, que eu não posso fazer isso. E começou a citar para mim muitas leis. Eu falei: meu irmão, mas nós somos salvos pela graça. Ele falou: ah, mas não é assim não. Nós somos salvos pela graça, mas se você não fizer isso, você não vai ser salvo. Espera aí. Então eu estou dividindo o mérito da salvação. Jesus comigo? Entenderam, irmão? Às vezes uma igreja está pregando sobre salvação pela graça, mas na prática ela está vivendo diferente. Vou dar um exemplo aqui. A igreja que alguns dos irmãos aqui pertenceram, ela prega a salvação pela graça. Só que ela prega também o seguinte: se você, por exemplo, não faz uma determinada orientação, um jejum, que está estipulado para tal horário, se você entrega o jejum antes daquela hora, e Jesus vem naquela hora, o que acontece com você? Você ficou. Espera aí. Então Jesus não é o único Salvador. Depende do meu esforço para fazer um jejum até meio-dia, uma hora, para ser salvo? Sim. Eu estou trazendo o assunto aqui, irmãos, porque o nosso assunto não é nem calvinismo, nem arminianismo.
O nosso assunto é evidência da salvação. Mas para eu entender o que são evidências da salvação, eu preciso entender, irmãos, que nada que eu fizer vai me colocar no céu. Pastor, eu estou jejuando muito para ir para o céu. Não vai te colocar no céu, meu irmão. Ah, pastor, mas eu pago dízimo para ir para o céu. Não vai te colocar no céu. Ah, mas eu sou membro da igreja fiel. Não vai te colocar a ser membro da igreja. A salvação, irmãos, veja bem. Quando nós estudamos corpo, irmãos, é muito comum as pessoas entenderem e pensarem que a salvação de Cristo, ela vai se evidenciar no corpo, na coletividade. Salvação, irmãos, é individual. Nós vivemos o benefício de Cristo no corpo. O batismo do Espírito Santo, a oração, a comunhão, um irmão orando pelo outro, a manifestação do poder de Deus, um dom espiritual, a mensagem. Nós desfrutamos da bênção de Deus no corpo. Mas a salvação é individual. Entenderam? Por isso, irmãos, quando alguém vier pregando para os irmãos que a igreja dele é a igreja fiel, se referindo a uma denominação, sai fora. É mais para ser uma heresia do que ser uma igreja verdadeira. Porque a verdadeira igreja de Cristo são os indivíduos salvos em Cristo. Aqui tem um grupo, ali tem um grupo, lá tem outro grupo. Isso transpõe espaço e tempo. Eu serei tanto igreja fiel como foi Paulo, se eu viver a salvação de Cristo. Então, não há espaço e nem tempo para definir o que é a verdadeira igreja de Cristo. E muito menos uma placa denominacional. Então, os irmãos entenderam que a salvação é exclusiva, que o mérito da salvação é exclusivo de Cristo? Amém. Então, eu vou fazer uma pergunta aos irmãos. Nós participamos da salvação? O mérito é exclusivo de Cristo. Agora a pergunta que eu faço aos irmãos: nós participamos de alguma forma para nós sermos salvos? Participamos quando cremos nele, temos fé. Crer no Senhor Jesus é o ato de fé, de crer no Senhor, que nós somos alcançados pela misericórdia de Deus. A única coisa, irmãos, que é exigido do homem para ele ser salvo, irmãos, é a fé em Jesus Cristo. Nada mais é exigido para a salvação. Exemplo, o ladrão da cruz é um bom exemplo. Ele se converteu, não fez jejum, não fez oração, não santificou vida, não fez nada. E ele foi para o céu. Ele nem acreditava antes. Ele converteu e morreu. É que presente, né? Converteu e morreu logo após. No sangue de Jesus, pela cruz de Cristo, foi reconciliado com Deus. E isso, então, a salvação é a reconciliação do homem com Deus por Cristo. Ponto. Entenderam? A única coisa que é exigida de nós é fé. Aí nós vamos entrar agora no nosso assunto, irmãos, que eu até mandei alguns textos para os irmãos. Evidências da salvação. Se nada que eu faço vai me colocar no céu, por que então nós pregamos tanto que nós temos que ter uma vida em santificação, que nós temos que nos abster disso, daquilo? Por que então, se nada que eu fizer vai me colocar no céu, por que então é necessário ser pregado? Paulo pregou, João pregou, Pedro pregou, Tiago pregou, e assim sucessivamente, contra pecado, contra isso e aquilo. Por quê? Eu já ia perguntar já. É isso aí. É que o homem se arrependeu. Não precisa fazer nada mais, não. Aqui. Aí que está o segredo, irmãos. Se eu pensar, Pastor, já está ficando tão preocupado. pensa bem, se eu pensar que eu tenho que fazer isso ou aquilo para ir para o céu, eu vou estar dividindo o mérito da salvação de Cristo comigo. E Paulo diz assim: não vem de vós. É um dom. Dom é o que, irmãos? Presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém. E antes de entrar nas evidências, irmãos, só uma pausadinha aqui para os irmãos entenderem uma coisa.
Irmãos, sabe por que nós podemos dizer assim, olha, eu creio que eu sou um salvo em Cristo Jesus? Sabe por que nós podemos ter fé? É pela fé que nós falamos isso? Porque, vou explicar por quê. Quando nós olhamos para Jesus como nosso Salvador, irmãos, nós vamos ver o Cristo, nós vamos ver o Jesus ressurreto, nós vamos ver o Jesus Filho de Deus, nós vamos ver aquele que venceu a morte, nós vamos ver aquele que é poderoso. Aí nós vamos olhar para Jesus e falar, não, eu posso crer no céu, que eu vou para o céu, porque quem vai me colocar lá é Cristo. E Ele é poderoso, Ele não perde batalha, Ele é um Deus invencível. Quando eu olho para Cristo, eu posso me sentir seguro que eu vou ser salvo. Agora, quando eu olho para mim, meu Deus. Entenderam, irmãos? Quando nós olhamos para nós vamos encontrar aquilo que me impede de ir para o céu. E é o nosso estudo aqui. Para eu entender o que são as evidências da salvação, irmãos, eu tenho que entender o que é contrário às evidências. Veja bem. O que é uma evidência, irmãos? É uma realidade. Uma realidade. Né? Tem que existir. No direito, o que é uma evidência, Emília? É uma prova? Uma prova. Boa para quem falou prova aí? Você está fazendo direito também, né? Mãe de advogado vira advogado também, né? Evidência é uma prova, irmãos, é algo concreto que prova. Se você vai acusar alguém de um crime, você tem que ter evidências para provar que aquela pessoa cometeu o crime. É uma coisa visível, né? Visível, é uma coisa que visível. Agora veja bem, a evidência da salvação, irmão, nós temos que entender. Para entendermos o que é evidência, nós temos que entender também o que não é evidência de salvação. Certo? Então, primeiro vamos falar um pouquinho aqui. Eu queria que um dos irmãos lesse para nós o texto de Mateus, que eu mandei para os irmãos aí. Mateus capítulo 7. Mateus 7, 21? 7, 21 a 23? 19 ou 21, parece, né? Não, 21 a 23? 21 ou 23, pode ler. Nem Pode- todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, mas profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos os demônios, e em teu nome não fazemos muitas maravilhas. E então lhes disse abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, porque Não os conheço. não vos conheço, não alcançaste de iniquidade. Veja bem. O que não é evidência da salvação. Eu sou cristão, eu sou igreja fiel, eu sou servo de Deus, Senhor, Senhor. Isso não é evidência de salvação. Está entendendo? Isso não é uma prova que a pessoa é salva. Mas o fulano sobe porque prega maravilhosamente bem. Não é prova. Mas o sujeito é um profeta. Ele profetiza na igreja e Deus, são profecias do Senhor realmente. Não é evidência. Mas o fulano tem muitos atos, dons espirituais, ele é uma bênção. Ele pode ser uma bênção no corpo, mas não é evidência. Não estou falando que ele não vai ser salvo. Estou dizendo que você não pode julgar. Não é prova da salvação. Isso quem está dizendo não é o pastor Uziel, isso é a Bíblia. Senhor, nós profetizamos em teu nome. Senhor, Senhor, nem todos que dizem Senhor, mas nós profetizamos em teu nome. Expulsar demônios não é prova de salvação. Não é evidência. O sujeito é uma bênção, ele impõe as mãos, o demônio sai babando, correndo. Muito bom, mas não é uma evidência de salvação. Mas o sujeito, ele ora e acontece uma grande operação de maravilhas. Muito bom, glória a Deus. Bom para quem está perto dele. Mas não é evidência de salvação na vida dele. Por quê? Porque não é evidência, irmãos. A Bíblia diz, conhecereis a árvore pelo fruto. E não pelas manifestação de dons, não por aquilo que... Entenderam? Não são evidências de salvação. Cumprir legalismo. Mas o sujeito é um crente fervoroso, ele vai na igreja todo dia, ele nunca chega atrasado, e não é evidência de salvação. Paulo
vai conversar com os galos e fala assim: "Senhor, muito me admira, vocês tão rápido caíram da graça e voltaram para a lei." Ser legalista, irmãos, não é evidência de salvação. Ah, mas tem que andar assim, tem que vestir assim, porque aqui tem regra, aqui tem. Alguns ainda menos conhecedores da palavra costumam dizer assim: aqui tem doutrina. Não sabe nem o que é doutrina, irmãos, porque uso e costume não é doutrina. Ah, mas a igreja não é uma bênção, porque tem uso e costume. Uso e costume não é doutrina. Se não é doutrina, muito menos evidência de salvação. Ah, mas as irmãs lá usam o cabelo assim, usam a saia assim. Isso não é evidência de salvação. Entenderam? Então mas o sujeito é dizimista. Não é evidência de salvação. Muitos dizimistas não vão alcançar os céus. Se fosse evidência de salvação, todo dizimista. Então, nós precisamos entender isso, irmão. Que isso não são evidências da salvação. Isso são práticas. Irmãos, há uma diferença, irmãos, entre o que a conversão genuína faz dentro do homem e do que simplesmente uma mudança de entendimento religioso. Por exemplo, irmãos, a pessoa às vezes ele é da Igreja Católica Romana. Ele tem lá uma prática de orar o Pai Nosso. Fala rezar, orar, não pode. Tem a prática, e há alguns que repetem 10, 15 vezes, uma hora repetindo aquilo ali. É uma prática da Igreja Católica Romana. Certo? Aí ele converte e vai para a igreja evangélica. Ele muda o entendimento religioso dele, ele vai para a igreja evangélica. Não, agora eu não oro mais o Pai Nosso, eu não rezo mais o Pai Nosso. Mas eu fico uma hora de joelho orando em nome de Jesus. Muitas das vezes a pessoa ele muda a concepção religiosa, mas a transformação de dentro para fora, ela não acontece. Qual foi a palavra que o Senhor Jesus falou para Nicodemos, quando o Senhor Jesus estava falando de salvação? É preciso nascer de novo. A salvação, irmãos, é um novo nascimento, onde morre quem? O velho homem para nascer o novo homem. Entenderam? Aí que nós vamos começar a entender, irmãos, o que é evidência de salvação. Evidência de salvação não são as coisas exteriores que não têm valor. Por exemplo, eu gosto de vestir assim. Glória a Deus. Eu gosto de ir na igreja 6 horas da manhã. Muito bom. Mas se você pensar que essas coisas visíveis fazem de você um salvo, é o grande equívoco. E nós olharmos para as pessoas com um olhar, fulano é uma bênção, porque na igreja ele profetiza, ele é uma... Irmãos, às vezes ele não é uma bênção, ele só é um instrumento, quando é. Porque muitas das vezes nem instrumento é um picareta, às vezes ainda, falando em nome de Deus. Entenderam? Quais são as evidências de salvação? Irmão? Veja bem. Nós teríamos aqui assunto, irmão, para falar aqui 10 horas de aula e não esgotaríamos. Nós vamos nos ater aqui um ponto para que os irmãos tomem essa primícia do que são as evidências da salvação, para que depois os irmãos desenvolvam, talvez em casa, lendo a palavra, os irmãos vão desenvolver isso. Certo? Veja bem. Quando morre o velho homem, tem que nascer um novo homem. Quais são as obras do velho homem? Pecado, vício, mentira. Onde nós vamos ler isso na Bíblia, irmãos? Um texto, pelo menos. As impurezas da carne. As obras da carne. As obras da carne, né? As obras da carne é um bom exemplo. Gálatas eu até citei para os irmãos também. Vamos ler? Idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora, irmão, vamos para um ponto aqui extremamente importante, irmão. Veja bem. Mas eu aceitei Jesus como meu Salvador. Aí vai a pergunta da Jacilane agora, Jacilane. Não, eu sou uma cristã. Eu entreguei minha vida para Jesus e eu sou agora um servo de Deus. Eu vou na igreja todo dia, eu oro de manhã, eu oro de tarde e tal. Mas nós vamos lá nas obras da carne.
O velho homem morreu ou ele está vivo? Ele está vivo. Se ele estiver vivo, irmãos, Porém, voltou como que Paulo termina dizendo aí? Não herdará o reino de... Então não se engane, irmãos, com aparência. Não se engane. Um dia uma irmã falou, pastor, estou apavorada. Eu fiquei sabendo que a irmã tal, o apelido dela lá no trabalho dela é Diabo de Saia. Eu falei, misericórdia. Ele disse que ela é terrível, uma pessoa intransigente, uma pessoa egoísta. Mas dentro da igreja, irmãos, parecia uma santa. A sainha aqui, e tal, com um robôzinho, aquela coisa. Você casca, você vai nada. Entenderam? Obras da carne. Quem promove dissensões, irmãos? Isso não sou eu que estou dizendo, irmãos. Isso é um alerta para nós. Ali, deixa eu abrir aqui também para a irmã deu muito rápido. Vamos lá. Gálatas. Vamos lá nas obras da carne, ó. 5,16. Gálatas 5,16. Idolatria, irmãos. Misericórdia, é o diabo da idolatria, irmãos. Isso. O diabo da idolatria está dentro do ser humano. Idolatria é obra da carne. Ah, misericórdia, mas na minha casa não tem nenhum santinho de barro porque eu não sou idólatra. Ele vai idólatra do pastor. Ele é idólatra da placa da igreja dele. Mas costuma maldizer os outros que não são da igreja. Não, aí pega duas vezes, é maldizente. Além de ser idólatra, ele é maldizente, porque ele acha que é o dono da cocada, mas os outros tudo caído, né? Os outros são apóstatas, ainda fica pregando para os outros ainda. E os membros da igreja não percebem. Porque vê, ah não, mas o fulano é homem de Deus, porque ele, irmãos, você conhece o homem de Deus se o velho homem está morto. Idolatria é obra da carne. Nós precisamos matar, irmãos, o velho homem de nós. Porque senão, irmãos, quem disse é a palavra, não vai. Os irmãos estão começando a entender o que é evidência, irmãos? Nós estamos falando aqui primeiro da evidência de quem não é salvo. Olha a seriedade do assunto. Aí os irmãos vão ler aqui. Feitiçarias, inimizade, emulações, iras, pelejas, dissensões. São os que promovem divisões. Irmãos, nós temos um espírito de briga dentro de nós. Nós temos um espírito contencioso dentro de nós. Isso não é coisa do diabo, não. Isso é coisa nossa. É da carne. Nós continuamos lutando contra a nossa carne. É briguento. É isso aí que eu queria chegar. É isso aí. O homem é briguento. É uma luta dentro de nós. Nós não somos perfeitos, irmãos, só que nós precisamos matar o velho homem dentro de nós. Entendeu? Matar o velho homem dentro de nós. Veja bem, tudo dissensões, iras, são sinais de que a pessoa não passou por uma transformação. Isso aqui não é para fazer julgamento na vida dos outros, não, tá, irmãos? Paulo fala assim: examine-se, pois, assim mesmo. Assim mesmo. Isso aqui, viu? A irmã tá ruim. O pastor falou lá hoje, legal, encaixou tudo na vida da irmã. Encaixou tudo no irmão. Não é para isso, não. Isso é para nós olharmos para dentro de nós. Porque nós temos que matar o velho homem. Irmãos, tem hora que dá vontade de estrangular alguém? Pode tentar. Sim. Ué, é natureza humana. A questão é, como que eu me porto? Como que eu me porto? Tudo que promove inimizade, divisão, dissensão, irmão, isso é obra da carne, e quem vive pelas obras da carne não tiveram experiência de regeneração. Precisa matar o velho homem. Entenderam? Como eu falei, o tempo é curto, temos que inveja, né? O que nós falamos aqui de inveja, irmãos. Esse sentimento desgraçado que é o tal da inveja. Inveja é terrível, as pessoas promovem um mal muito grande numa família, numa outra família, na vida de uma pessoa, simplesmente porque tem inveja dela. Primeira morte, né? Inveja, homicídio. Primeira morte, primeiro homicídio registrado, irmãos, ele é fruto de inveja. Caim e Abel. Caim matou Abel. Ele teve uma inveja porque o sacrifício de Abel foi aceito. Homicídios,
Só que homicídio aqui, irmãos, deixa eu chamar um ponto aqui, irmãos. Quando os irmãos leem homicídio, o que os irmãos entendem de homicídio, irmãos? O que é um homicídio? A palavra diz que todo aquele que aborrecer o seu irmão é homicida. Pois é aí que eu queria entrar, irmão. E quando nós falamos de homicídio, nós lá pensamos no cara ir lá tirar a vida do outro, lá com uma arma, com uma faca. Esse é o homicídio consumado. Mas Jesus, irmãos, para poder preparar um povo para ir para o céu, irmãos, olha o que é novo nascimento, irmãos. Olha o que é regeneração. Olha o que é evidência da salvação, irmãos. Jesus fala assim, olha, vocês aprenderam aí, não matarás. Vocês aprenderam que não cometer homicídio. Mas eu vou falar para vocês o seguinte, se vocês ficarem com um coração cheio de ódio contra o irmão, maldizendo ele, falando mal dele, chamando de raca, de maldito, você no coração já cometeu homicídio. Homicídio é obra da carne. Por que Jesus falou isso, irmãos? Algum de nós vai ser perfeito e nunca nos irarmos contra alguém? Não. Mas o que ele disse? Olha, não deixa crescer isso no seu coração. Vai orar por ele. É uma luta, né? É uma luta. É uma luta dentro de nós, irmãos. O maior inimigo nosso, irmãos, somos nós mesmos. Entenderam? Ira aqui, a ira é a obra da carne também, irmãos. Ireis, mas não pequeis. Por quê? Eu vou dizer aos irmãos, eu acho impossível de você viver no mundo e dizer, eu não iro por nada. Porque em algum momento da vida você vai irar. E ira é obra da carne. Só que a Bíblia fala, ireis, mas não pequeis. O que é irar e pecar, irmãos? Quando que a ira se torna pecado? Naquela consumada, né? Você vai lá e realiza. Você realiza, a pessoa fez raiva em você, aí você, a Bíblia manda você orar pelo seu inimigo, orar por quem te ofendeu, orar para quem te perseguiu, aí você vai lá e dá um pescoção nele, pronto. Você irou e pecou. Ou às vezes não dá um pescoção de braço, mas dá de língua, né? Cria uma confusão, que barraco, que negócio. Entenderam, irmãos? Oi? Contar até 50 tem hora. Bebedice, glutonaria. Mas veja bem, o elenco, irmãos, aqui, as características elencadas aqui não são só essas, não, irmão. Paulo diz assim, coisas semelhantes a essas. O que é da carne, irmãos? As pessoas, irmãos, algumas igrejas hoje são têm muito costume de jogar tudo na conta do diabo, todas as coisas. Ao demônio do adultério. Inventaram até nome do demônio do adultério, né? Que é o espírito da pombagira. Isso é invenção de um homem, irmãos. O adultério é obra da carne. O que Jesus falou do adultério, irmãos? Para quem vai para o céu, o que é adultério, irmãos? O adultério, na concepção legal, na concepção, ela é o ato no jurídico, chama-se conjunção carnal, né? A união carnal. Agora, para o cidadão dos céus, o que é adultério? Você pensar alguma coisa contra... Todo aquele que olhar, né? Olhar com olhar impuro, com coração impuro, já está cometendo adultério. Isso é para quem quer ir para o céu, irmãos. Pastor, então tem que fazer muita coisa para ir para o céu? Não. Você não pode viver na carne. Entenderam? Quais são... Oi? Aqui fala, andar em espírito, sim. Não cumprirei com a concupiscência da carne. Aí, irmão, nós vamos ver a evidência da salvação. Porque, veja bem, irmão, vamos voltar aqui só para os irmãos entenderem. O Senhor resgatou a vida do homem. Você agora é o cidadão dos céus. Você tem esperança do céu e você crê que vai morar no céu porque Jesus é o seu Salvador. O céu é um lugar santo, um lugar puro. No céu não entra pecado, no céu não entra vaidade, no céu não entra adultério, no céu não entra ira, no céu não entra contenda, no céu não entra dissensões. Você vai elencando. Então, se eu quero morar no céu, eu preciso viver como um cidadão do céu. Evidência da salvação, irmãos, é aquilo em nós que nos identifica como um cidadão dos céus. E nada melhor para nos falar isso, Gálatas, Paulo nos fala, quando ele escreve aos Gálatas sobre o fruto
do Espírito. Fruto do Espírito. Conhecereis a árvore pelo fruto. As obras da nossa vida, irmãos, precisam ser evidências da salvação. Vamos lá? Evidência de salvação. Amor. Não tem como, irmão, Gálatas capítulo 5, versículo 22. Não tem como alguém falar que é um cidadão dos céus se ele não for uma pessoa cheia de amor. O marido precisa ter amor pela esposa, a esposa pelo marido, pelos filhos, o filho pelo pai. E esse amor tem que ser extensivo, ele vai estendendo. É ao pastor, é a irmã da igreja, é o irmão. E vai se estendendo. Chega aonde, irmãos? A Deus em primeiro, digo assim, esse amor, ele começa em Deus, aí depois passa dentro da família e vai estendendo. Ele chega aonde, irmãos? Aonde esse amor tem que ir? O nosso próximo. Ao nosso próximo, mais ainda. Aos irmãos da igreja. Sim, mais ainda. Mais que é um defeito muito O grande. pecador. Nós temos amor e não trabalho. Espera aí, fala, irmão Maria. Nossos inimigos, irmão. Nós temos que estar tão cheios de amor, irmãos, que nós temos que ser capazes de amar os nossos inimigos. Pergunta aos irmãos, sem hipocrisia, é fácil amar um inimigo? Não. Como que nós conseguimos amar um inimigo nosso? Orando por ele. Sim. Cada um. Mas só é possível, irmãos, pelo amor de Cristo em nós. Sim. Olha a evidência da salvação aí. Você está tão cheio do amor de Jesus na sua vida que você consegue amar, porque nós éramos inimigos de Cristo e Ele nos amou sendo inimigos da cruz. Se você estiver tão cheio, por isso que irmãos, eu não preciso conviver, graças a Deus. Eu tenho muito medo desses pastores que ficam amaldiçoando os outros. Tenho muito medo, sim. Porque o pastor ele tem evidência. Um pastor tem coragem de evidenciar os outros, falar que isso é de Deus. Ele é um mentiroso, um hipócrita, ele é um religioso. Isso é muito sério. Por quê? Porque Jesus mandou abençoar até quem te amaldiçoa. Jesus mandou amar até seus inimigos. Paulo fala isso, abençoe, não amaldiçoe. Então, isso é falta de amor. Quando o sujeito não tem amor, ele apela, ele ira e ele amaldiçoa os outros. Né? Estevão, né? Estevão, irmão, tem calúnia maior do que uma pedrada para a cara fora? Irmão? O que Estevão falou na hora que estava sendo apedrejado? Senhor, não impute neles pecados. O que ele estava dizendo? Senhor, eu não quero morrer com a mágoa desse pessoal, Senhor. Eu libero todo o perdão, Senhor. Eu, da minha parte, Senhor, eu não tenho nada contra eles. Não, e não os condene por isso, Senhor. Olha que coisa séria, irmão. Como que nós conseguimos? Pelo amor de Cristo em nós. Por isso, irmãos, que salvação, você tem que passar por um novo nascimento, por uma regeneração. Não é trocar de igreja, irmãos. Trocar de igreja não muda ninguém. Trocar de igreja muda o exterior. Agora, antes andava assim, agora veste assim. Antes, igual eu falei, rezava 10 Pai Nosso, agora reza, né? E assim vai. Isso só muda o exterior. Regeneração é algo de dentro para fora que nos faz sermos diferentes. E o maior exemplo foi quem? Quem foi o maior exemplo? Qual foi o nosso maior exemplo, irmãos? Jesus Cristo. Gozo, alegria, irmãos. Irmãos, nós ouvimos constantemente alguém dizer sempre no nosso meio, nós falamos, nós sempre ouvimos os cristãos falando isso. Eu sou a pessoa mais feliz da terra. Será que é mesmo? Alegria, irmãos. Por que a alegria do céu, irmãos, ela precisa existir dentro de nós? Não está dizendo, irmão, que um dia você não vai estar triste por um problema que está passando. Isso nem, nós somos seres humanos. Agora, nós precisamos ser pessoas felizes. Felizes com a vida. Isso é fruto de quem tem Jesus na sua vida, é fruto do Espírito, é fruto de uma pessoa regenerada. Por quê? Porque nem a morte pode roubar a nossa alegria, irmãos. Que ponto
Paulo estava vivendo para chegar a dizer assim, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Estou seguro em Cristo. Viver é Cristo. Nós precisamos de viver felizes, irmãos, por uma ação de Deus na nossa vida. Por que viver emburrado, triste, mal-humorado? Ele estava açoitado com os pés presos, cantando louvores. Louvores, fruto. Meu irmão, pastor, você não sabe a luta que eu estou passando? Não sei mesmo, não. Eu sei da minha. Eu não sei da luta de ninguém, eu sei da minha. Agora, a Bíblia está dizendo que mesmo na luta que você está passando, você pode ser feliz. Por que triste? Por que a pessoa cabisbaixo? Por que a pessoa derrotada, pessimista? Por que a pessoa vive falando mal de tudo, de todos? Não é gratidão, irmãos. Quem é feliz é grato. Senhor. Eu já contei aqui um testemunho do irmão. Eu ouvi essa semana, um pouco parecido, do pastor que assumiu a igreja. E os irmãos reuniram depois do culto e falaram que tinha um irmão lá na igreja lá que perturbava demais, que o irmão só ficava falando aleluia na hora do culto e perturbava tudo. E ele falava, Jesus é bom, tudo assim, não entra em detalhe. Eu sei que o pastor foi lá conversar com o irmão morava na favela, lugar muito difícil. Quando ele chega na casa do irmão, a casa estava dó. Uma miséria financeira tão grande. E ele chegou e falou, vou vir cá para conversar com o irmão. O irmão falou assim, pastor, nessa casa tem doutrina. O pastor falou, que doutrina? Quem chega aqui ora. Vamos orar. Aí ele orou primeiro, né? Eu vim cá conversar com o irmão, eu vejo o irmão muito alegre. Aí ele foi contando, que ele contou o testemunho dele. Eu era traficante, fui preso, lá dentro da cadeia o Senhor me visitou, o Senhor me salvou, e eu entendi que eu saindo de lá, eu precisava proclamar que Jesus, ele tem poder para libertar o homem, mas que ele tem o céu para o homem, e que ele faz o homem feliz. Eu sou feliz, pastor, não por aquilo que eu possuo, mas por aquilo que eu... O pastor tem muito interessante o testemunho, dizer que foi usar o banheiro do irmão. O banheiro era uma casa num espinhadeiro, o banheiro era daqueles que era só um buraco, né? E ele pisou em cima daquilo, né? E falou para ele, irmão, você não tem medo dessas tábuas quebrar aqui e vazar lá embaixo, não? Pastor, quem cuida da minha vida é Jesus. Essa tábua quebrar, Jesus me segura pela mão. Alegria, irmãos, não está nas coisas que nós possuímos, ou de quem somos, pela posição cultural, econômica, eclesiástica, não, mas é pelo céu na nossa vida. Alegria, irmãos, é uma evidência da salvação na vida do crente. Então, irmãos, sejam felizes, vamos ser felizes em Cristo. Está passando uma luta, seja feliz, não amaldiçoe, abençoe, não murmure, não reclame. Seja otimista, confie em Deus, tenha fé, olhe para o Senhor, viva pela fé, viva feliz em Cristo. Aquele momento que te deu uma tristeza, a irmã já se pregou que ontem, se você está triste, faz o quê? Ora. E quem ora, ele se alegra. Aí quem está alegre, cante louvores, seja feliz, irmão. Felicidade é evidência da salvação. Entenderam? O que mais? Paz, pelo amor de Deus, irmãos. Crente não pode, o cidadão dos céus, o crente em Jesus, quando eu falo crente aqui, irmão, não estou falando de evangelho, estou falando daquele que crê em Deus. O crente em Cristo, ele precisa viver em paz. É inadmissível, irmãos, um lar cristão que vive um inferno, uma tormenta, que não tenha paz. Não pode, irmãos. Tem uma coisa errada. Tem que buscar o Senhor. Eu preciso de paz na minha vida. Você tem que levantar em paz, você tem que dormir em paz, você tem que viver em paz, você tem que ter paz na sua vida. Esse cumprimento que nós temos o costume de dar, irmão, a paz do Senhor Jesus Cristo, isso é muito sério. Quando eu vou à paz, quando Jesus falou assim, vocês vão sair, vocês vão entrar nos lares e vão dizer assim, paz seja convosco. Mas para eu dar paz, irmãos, eu tenho que ter o quê? Cheio de paz. Eu tenho que estar cheio de paz. Cheio do Espírito Santo. Então, quando os irmãos não assustam, não fica triste. Quando os irmãos passarem perto de alguém não te cumprimentar com a paz do Senhor Jesus Cristo,
Dê para ele. Pode dar. Se você está cheio de paz, pode dar. E não dê só para os irmãos em Cristo, não. Às vezes você chega num lugar, tem lá um irmão em Cristo, você vai cumprimentar, dê essa paz para os demais também. Estenda essa paz, mas para isso você tem que estar cheio de paz. Cheio do Espírito Santo, é a paz. Cheio. Isso é regeneração, irmão. Isso é evidência do céu na sua vida. Você tem paz. O mundo está desabando, mas você tem paz. Paulo, né, o Hélio citou que Paulo e Silas está lá preso, açoitado, machucado, ferido. Qual louvor que estava cantando, será lá, hein? Paz, irmãos, é evidência da salvação. O que mais? Pode falar, irmãos? Ajuda aí. Longanimidade. Eu vou falar aqui longanimidade, benignidade e bondade, irmãos. A longanimidade, irmãos, é ser tardio em irar-se. A Bíblia fala irei, mas não piqueis, certo? Mas a Bíblia também fala que você tem que ser tardio. Você não pode ser aquela pessoa que se ira por qualquer motivo, irmãos. Você ira por qualquer motivo. Isso nas mínimas coisas, irmãos. Nós precisamos ser tardio em nos irarmos. Nós não podemos viver a ponto de bala, qualquer coisinha está cuspindo fogo, né? Qualquer coisinha está. Nós não podemos. Isso dentro do lar. Quantos casais não vivem uma infelicidade porque qualquer motivo, se o cara usou um copo por ele lá, nossa, o mundo acabou. Não custa o marido pegar o copo no lugar também, né? Não vão defender os homens. Mas, se aconteceu, vira um inferno o resto do dia brigado, bicudo um com o outro. O marido, a mesma coisa. Às vezes chega em casa, o almoço não está pronto, e pronto, emburra a cara, não conversa. As pessoas se iram por qualquer motivo, irmãos, e fica 2, 3 horas, 3 dias sem conversar. Os irmãos, eu já fui procurado por casal da igreja, gente, firme na igreja, pregando o púlpito, a irmã entregando dom na igreja. Tem uma semana não conversa, pastor, por quê? É por causa de quê? Porque falei um negócio, não gostou, e estou esperando me procurar. Né? Tem que ser longânimo, tardio, irar-se. Quem está irado, pastor, causa mal à sua própria saúde, que está guardando um ódio, uma raiva, é como se fosse um veneno, que faz mal para quem Aí é tem veneno. Ele faz mal para quem está em volta, mas pior é para ele ainda, quando você guarda uma mágoa no coração, uma raiz de amargura, você não perdoa. E você, quando está lembrando daquela pessoa, você está só murmurando, cultivando esse veneno, então você está fazendo mal a você. Agora você tem que aprender a perdoar, a ser manso, ser humilde. Irmãos, não tem nada que faz a gente irar mais do que uma palavra, às vezes, mal falada com a gente. Irmãos, como a gente fica irado, né? A pessoa chega e te dá uma palavra, ou fala mal da gente, você fica sabendo. É uma ira. É normal. Mas se o senhor está cheio do Espírito Santo, pastor, É como você vai alimentar essa ira. Quando eu vejo, não, glória a Deus, vou orar por eles. isso aí. Vou orar por eles. Pastor, falou mal, eu vou orar por eles. Quando eu estava no local, o cidadão chegou e falou assim, surgiu um assunto, foi semana passada, tinha uma turma que desceu além, não sei o que. Falei, eu posso fazer orar por eles, não é nada. Amém. Ué, fazer o quê? Fazer igual o cara do outro, né? Que falam de mim, mesmo que seja mal, né? Se você irá porque as pessoas falaram mal, te provocaram, rede social é mais um perigo. As pessoas ficam iradas às vezes com a palavra e entram, e ali começa um debate porque tem 2 inimigos por causa de. Né? Aí vem bondade e benignidade, mas são 2 coisas diferentes, bondade e benignidade. Bondade é o ato de ser bom, e benignidade é o ato de fazer o bem. Está relacionado a isso, irmãos. São 2 coisas relacionadas a você ser. Tem pessoa que é boa demais, mas ele não faz o bem para ninguém. Uma lesma morta. É bonzinho. Como tem um ditado bem mineirês aí, né? Fulano é bonzinho, as minhas galinhas estão morrendo tudo, né? É um linguajar que tinha do vizinho, né? Que falou, mas fulano é tão bonzinho, mas as galinhas estavam sumindo, né? Ele achava que era o vizinho que roubava as galinhas. Ele é bonzinho, mas minhas galinhas estão sumindo tudo. A pessoa às vezes é bonzinho, mas não produz nada. Irmão, nós temos que ser bons e fazer o bem. Entendeu? Isso são obras. Nós estudamos na carta de Tiago, são as obras, são evidências da salvação em nós.
Fé, o que eu falei agora há pouco, que nós temos que viver pela fé. A alegria nossa é pela fé. Nós temos que ser pessoas de fé. O justo viverá pela fé. Essa fé aqui, irmãos, é como fruto do Espírito. Não é a fé, ela não é a fé salvadora. Você já não salva em Cristo. Mas é a fé que te faz viver como cidadão dos céus. Abraão, né? Te faz confiar. Abraão é um exemplo. Te faz confiar, te faz ser feliz, te faz você ter paz. Você vive pela fé. Está muito ruim, Deus proverá. Não é ficar dentro de casa parado, esperando cair do céu as coisas e dizendo, eu tenho fé que Deus vai me abençoar. Não. Mas é você ter fé para viver na presença de Deus como cidadão dos céus. Né? Mansidão, olha aí. Ser manso, irmão, não é ser um pateta. Não é isso. Ser manso é ser manso. Você não precisa ser bobo. Ser manso é ser bobo, não. Você tem uma pessoa que você, no seu convívio com ela, ela vai estar sempre te causando mal. Não, mas você não deve brigar com ele. Mas você também não precisa conviver com aquela pessoa o resto da sua vida, sabendo que te fere. Vai orar por ele, paga um preço pela salvação dele, ora pelos atos que ele está fazendo, levar ele ao entendimento que está errado. Mas não precisa ficar lá para ele ficar te tirando todo dia, te cutucando. Precisa? O que a Bíblia fala da mulher rixosa? É melhor o quê? É melhor viver lá no deserto, ao relento, do que viver ao lado da mulher rixosa. Ser manso não é ser tolo. Eu tenho que suportar, eu tenho que aguentar. Não. Ninguém tem que aguentar nada. Mas não podemos ficar perto das pessoas que nos fazem mal. Mas eu não posso viver também brigando com ela. Tem gente que vive convivendo com a pessoa e vive em briga com ela, perceberam? Vive brigando com a pessoa. Nós temos que ser mansos. Esse vocabulário, irmãos, tem que ser rasgado da nossa vida. Iracundo, briguento, né? Ira, peleja. Isso tem que tirar, isso é coisa da carne. Nós temos que ser espirituais. Ser mansos. O mundo está desabando na sua postura. Fulano ficou bravo, barulho, cai para lá. Tem a temperança. E vem a temperança. A última característica é a temperança. Alguma tradução fala domínio próprio. Ela fala da mansidão de Moisés, né? Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Nós, como cristãos, cidadãos dos céus, verdadeiros cidadãos dos céus, nós precisamos ter domínio próprio, temperança. Nós não podemos ser aquelas pessoas 8 ou 80. Você não pode ser, nós não podemos ser, um dia você está feliz, nosso mundo, no outro dia o mundo acabou. Mas eu sou assim, mas eu não brigo. Você não pode, você tem que ter padrão de alegria, de felicidade, você tem que ter um ritmo de vida. Você não pode ser uma pessoa desequilibrada. Um dia sobe um grupo pregar, porque Jesus é maravilhoso, e chora, e pega, e que Jesus é bom. No outro dia sobe no púlpito, está igual um maracujá de gaveta, né? Murchinho, parecendo que está morrendo. Fica até com dó. E chora, e desespera, e lamenta, e fala dos problemas. A igreja, depois acaba o culto, ninguém nem pede uma oração. Meu Deus, eu vou orar para esse homem, ele está pior do que eu. Um dia, está entregando dom, profetizando, que está aqui. No outro dia parece uma mosca morta. Nós temos que ser temperados, irmãos, em tudo, inclusive nas relações humanas. Seja o vosso falar, tem que ter postura. Faça disso, é procedência maligna. Você tem uma pessoa que te ofende muito, faça dele. Não conviva, irmãos, com quem te faz mal. Isso é um conselho que eu deixo aqui. Você tem uma pessoa que te faz mal, que te faz chorar, que te faz sofrer. Para que você está convivendo com ele? Ora, o tempo que você vai sofrer convivendo com ele, ora por ele. Vai para ele no quarto, Senhor, eu ia bater um papo de meia hora com fulano. Vou tirar meia hora para orar por ele. Conversa com Jesus, não vai te aborrecer. Você vai ser abençoado, vai ser edificado, e o sujeito também lá vai ser. Irmãos, evidências da salvação é tudo isso que Deus produz em nós de dentro para fora. Irmã Jacilane,